bem-vindos à sexta aula do mini curso de C do grupo PET Elétrica da UFPA. Hoje abordaremos algumas funções da biblioteca string.h. Primeiramente, a biblioteca string.h possui uma coleção de funções que permitem a manipulação facilitada de cadeias de caracteres, ou seja, strings. Entre as funções que vamos abordar na aula de hoje são strcpy, strcat, strlen e strcmp. Como vocês podem ver, elas ficam assim dentro do código. Primeiramente, vamos falar da função strcpy. Essa função permite basicamente colocar o conteúdo de uma string em outra. Ou seja, se eu tiver uma string com nome 1 dentro dela e uma outra string com nome 2 dentro dela. Se eu utilizar esse comando, basicamente eu vou colocar o valor da string 2 no lugar da string 1. Então, se, por exemplo, eu pedir para o programa imprimir em tela o valor da string 1, vai imprimir nome 2 em vez de nome 1, que é o que tinha sido colocado originalmente. Assim, vamos ver agora um exemplo. Como vocês podem ver, aqui nós temos um código simples, em que foram declaradas algumas variáveis, nome, sobrenome, nome 2. E aqui eu estou pedindo simplesmente para imprimir em tela a variável nome. E atualmente está com o valor de Lucas. Se eu pedir para imprimir, se eu executar, Lucas. Agora, se eu, por exemplo, quero mudar o valor que está na variável nome para André, ou seja, o mesmo valor da variável nome 2, pensando como variáveis inteiras, eu poderia pensar que bastaria colocar nome igual a nome 2, que assumiria o valor. Só que, em programação em C, isso não é uma abordagem válida, porque são dois arrays, ou seja, dois vetores. E não se pode simplesmente alocar o valor de todos os vetores diretamente assim. Se eu quisesse fazer algo sem usar string.h, eu teria que substituir caractere a caractere. Por exemplo, eu substituir o caractere 0 do nome 1 e o caractere 0 do nome 2. Assim, mudando caractere a caractere. Você já começou a mudar aqui com A. Só que isso estaria num código mais complicado, em que eu teria que utilizar de repetição, e não é o que eu quero facilitar. Então, usando a biblioteca string.h, nós temos o comando strcpy ou strcopy. Com isso eu posso simplesmente escolher uma variável de destino, no caso o nome, e uma variável de origem, então, onde eu vou colocar o valor de nome 2 na variável nome. Então, como aqui temos André, se eu executar o código, e eu estou printando o nome aqui no final, vou imprimir em tela André. Mas eu poderia também colocar direto a cadeia de caracteres que eu quero que imprima. Por exemplo, Borges. Assim, eu substituí o valor da variável nome por Borges e imprimi em tela. Agora, voltando para o slide, vamos continuar com as outras variáveis, os outros comandos. Temos também a função strcat. Ela basicamente permite concatenar o conteúdo de uma string e outra. Se eu tiver duas variáveis, nome 1, string 1 e string 2, e e colocar desta forma no código, se eu pedir para imprimir o valor que está em string 1, eu vou obter nome 1, nome 2 concatenado. Assim, vamos para o código. Aqui, vou continuar utilizando o mesmo exemplo. Vou apenas comentar esta parte.
E agora, eu posso, por exemplo, concatenar o meu sobrenome. Eu só tenho Lucas aqui, aí eu quero que a variável nome agora tenha o meu nome junto com o meu sobrenome, numa variável só. Se eu executar, eu concatenei Lucas Borges Maia, só que ele não dá um espaço automaticamente de imagem C. Para isso, poderíamos, por exemplo, colocar outro strcat apenas com espaço, que seria que vai concatenar aparecendo na frente, no caso logo após o nome, e logo em seguida concatenar de novo para incluir o sobrenome. Assim, poderíamos colocar o nome completo. Agora, vamos voltar para o slide. Agora, vamos à próxima função, strlen. Com ela, é possível obter o valor da quantidade de caracteres em uma string. Por exemplo, se eu tiver uma string com um nome 1, por exemplo, e pedir para colocar o valor numa variável tamanho e imprimir essa variável em tela, vou obter o número 5, porque eu tenho 5 caracteres nesse array, nessa cadeia de caracteres. Então, vamos agora para o código novamente. Assim, como eu tenho aqui a variável nome, Lucas, 5 caracteres. Se eu pedir para imprimir em tela, nesse caso, eu posso colocar dentro de uma variável, como eu posso simplesmente colocar dessa forma. Também serve porque isso tudo aqui vai assumir o valor da quantidade de caracteres na variável nome. Assim, no caso, como eu não comentei aquela parte, número Lucas 5. Então, se eu, por exemplo, vocês podem reparar também, é importante notar, não estou analisando o tamanho do vetor, eu estou analisando o tamanho do conteúdo que tem dentro da variável, no caso só Lucas. Então, se eu, por exemplo, concatenar um espaço, ele vai aumentar para 6. E se eu concatenar o nome com sobrenome mais o espaço, o tamanho vai aumentar para 17, que é o conteúdo total do nome total que fica concatenado. Agora, voltando para a última parte do slide, faltou apenas o strcmp. Esta função serve para comparar conteúdos de duas strings. Se eu tiver uma string 1 e uma string 2, eu posso comparar o conteúdo delas. Nesse caso, como tem nome 1 e nome 2, eu vou comparar os valores e esse valor aqui eu estou colocando nessa variável var. Se eu pedir para imprimir em tela, eu vou conseguir o valor 1, porque elas são diferentes. Mas se elas fossem iguais, eu obteria o valor 0. Assim, eu posso usar esta função para diversas funcionalidades, como, por exemplo, verificar se confirmar uma senha, ou confirmar um e-mail, como é pedido quando a gente está fazendo o cadastro em alguns sites, por exemplo. Assim, podemos voltar para o programa e verificar a última parte da aula. Vou apenas comentar estas partes. E agora, eu posso, por exemplo, comparar o nome com o nome 2. Nesse caso, tem o valor de Lucas e André. Então, claramente, se eu comparar, o que eu vou receber na tela vai ser o valor 1, porque eles são diferentes.
Mas, se, por exemplo, eu copiar para a variável nome o valor da variável 2, nome 2 no caso, então elas vão ter o mesmo valor. As duas serão André. Então, se eu for comparar elas, eu obtenho. Opa, errei aqui. Se eu for comparar elas, eu obtenho zero. Assim, podemos criar um programa simples, como este aqui. Um if para verificar se o nome 1 é igual ou diferente do nome 2. Nesse momento, eles são iguais. Então, o nome 1 é igual ao nome 2. E se eu alterar aqui, no caso, comentar e deixar que eles sejam diferentes, podemos verificar que o nome 1 é diferente do nome 2. E por essa aula, isso é tudo. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para as próximas aulas. Até mais!